Vamos continuar falando sobre as teoristas de enfermagem, agora com a Jean Watson. Bonitona, Jean Watson, né? Jean Watson, a teoria dela se fundamentava no cuidado transpessoal, ela tinha um quê místico, né? Da transcendência do corpo, da existência do espírito. Ela estava. Toda a teoria dela é muito pautada em pressupostos existenciais, em dimensões além da morte, né? Então ela tem toda essa questão da gente pensar no corpo e na alma, né? Ela transcende. Essa é a Jean Watson. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho da Rogers, da Marta Elizabeth Rogers, e ela traz na teoria dela os princípios da homeodinâmica, que é a existência de campos energéticos. Então ela falava que o homem ele trocava energia, né, dele com o meio ambiente, e essa energia ela vai permitindo essa troca de energia, ela vai facilitando a adaptação. E aí a doença é quando existe uma interrupção ou um obstáculo para essa adaptação de energias, de campos energéticos. E esse campo energético, a gente tem que entender que é aquele que a gente produz, né, da gente que compartilha com o outro, com a sociedade, com a questão social, com o ambiente, né, e consigo mesmo. Então, toda essa questão desse campo energético que é produzido e dessa troca de energia é que vai manter ou não a estabilidade do organismo. E aí ela fala que o ciclo de vida ele vai acontecendo e a pessoa vai se adaptando justamente por esse mecanismo homeodinâmico. E que quando há um obstáculo, há uma quebra dessa homeodinâmica, dessa estabilidade, o enfermeiro tem que ajudar nesse mecanismo de restabelecimento desse campo energético para então o paciente conseguir a cura, né? Conseguir buscar uma situação de cura. Interessante. Aqui tem a Imogen King também. Imogen King é outra teorista. Vejam que elas são meio que contemporâneas, mais ou menos da mesma época, né? A teoria da King é a teoria do alcance de objetivos, então ela tinha muito em mente que o ser humano ele vive de metas, de objetivos, ele precisa ter objetivos para prosseguir, seguir adiante, portanto ter saúde. Então a saúde é uma busca de metas, de objetivos, ela com base nessa questão da teoria do alcance, ela diz que o enfermeiro trabalha no sentido de ajudar o paciente a elaborar essas metas, né? E que existem três pilares aí, né, de sustentação da saúde: o pessoal, o interpessoal e o social. E deve haver um estabelecimento de metas nessas três vertentes, nesses três pilares, e o enfermeiro apoia o paciente nesse sentido para que ele consiga a cura, ou a manutenção da saúde, ou a reabilitação. Aqui vem a Calista Roy. A Calista Roy também, vocês veem tudo que é mais ou menos da década de 70, 80, a teoria dela é a teoria de adaptação. Muitas teoristas trabalham com adaptação, no sentido da Calista, né? A teoria da Calista é muito fundamentada em princípios de biologia, psicologia, sociologia, em ciências naturais, né? Então é muito pautado nesse sentido. E o objetivo do enfermeiro é ajudar o paciente a se adaptar a partir de estímulos de saúde. Então esse é o papel do enfermeiro para Roy. Aqui é a Mira Levine. Vocês veem que eu tive a preocupação de trazer muitas fotinhos aqui para vocês, né, para que vocês pudessem conhecer a cara das teoristas, né, e das teorias, né, porque a gente pensa na teorista e lembra do rostinho dela e do propósito da teoria dela. A Mira, a Levine, né, vocês vão conhecer muito mais como Levine, é de 1967, um pouquinho antes. E ela tem uma questão importante que também é um legado bem contundente para a enfermagem, que é o holismo, que é você cuidar da pessoa pensando
num todo, a gente não fraciona o ser humano. Isso é muito típico da enfermagem. A enfermagem, quando o paciente vem com uma queixa de, vamos supor, olha, tô com uma fratura, provavelmente eu quebrei o braço, mas eu tenho um bebê em casa. A gente não se preocupa só com o braço quebrado, a gente se preocupa com o bebê que está em casa. E com tudo aquilo que vai envolver essa fratura, essa pessoa, o bebê. Então, esse modo de vislumbrar o ser humano, ele é típico da enfermagem, é um legado da Levine. A teoria holística, ela vem aí da Levine. Então, essa interação humana e esse apoio para a promoção da adaptação com essa visão holística é característico da Mira Levine. Para ela, o homem é um ser dinâmico que está em constante transformação e adaptação, e o papel do enfermeiro é ajudá-lo a se adaptar. Ela se fundamenta também em ciências naturais, tá? E essa é a última teorista aqui que eu trouxe para vocês. Não, tem a Wanda. Wanda é da década de 70. Wanda de Aguiar Horta teve um papel muito importante no Brasil. A Wanda, vocês vão encontrar muita literatura como Wanda Horta. Ela se fundamentou para desenvolver a sua teoria e o processo de enfermagem nas necessidades humanas básicas de Maslow. Maslow estudava as necessidades humanas básicas dos seres humanos, dizendo que a pessoa só consegue galgar um nível posterior quando ela tem o anterior satisfeito. E ele dizia assim: a base da pirâmide das necessidades humanas básicas, elas são fundamentadas em necessidades fisiológicas. Então a pessoa tem que comer, tem que dormir, tem que eliminar, né? Enfim, todas essas questões têm que ser atendidas. Quando ela tem isso atendido, ela pode galgar um nível superior, que é a segurança. Então, ela tem que ter onde morar, onde viver. Atendido isso, necessidade social. E aqui é gregária, ela tem que conseguir se sociabilizar, de interagir, né, no trabalho, na igreja, na rua, onde ela vive, né? Então ela tem que ter essa relação interpessoal. Atingido esse nível, ela vai para autoestima, autoconhecimento. Então ela vai se gostar, preocupar-se consigo, né, e com as suas necessidades, além das básicas de segurança e sociais, que é a sua autoestima. Atingido esse nível, ela consegue chegar na autorrealização, que vai muito mais do que nem essa piramidezinha, né, tesouro, né, muito mais do que isso, né, você estar feliz com o que você é, com o que você tem, satisfeito e com saúde, né, porque isso é saúde. E acho que isso tem uma relação bastante direta com os determinantes sociais em saúde, que é o modo como a gente compreende a saúde hoje, né? Então a gente não pode imaginar que uma pessoa tenha saúde se ela não tem onde morar, que ela tenha saúde se ela não tem o que comer, né? E aí o Maslow ele traz essa preocupação e a gente olha para o paciente dessa maneira e por isso que a gente não pode deixar de ser holista, né? De ser holístico, de ter aquele olhar amplo, porque nós aprendemos dessa maneira, né? Fomos treinados para ter uma visão ampla do ser humano. E a sacada, a melhor sacada da Wanda Horta foi essa, de trazer as necessidades humanas básicas aí para o processo de assistir, mas a gente também usa no administrar, viu? E bastante, porque se você não tem uma equipe que atenda às necessidades humanas básicas, ela não é uma equipe harmônica. E se ela não é uma equipe harmônica, como é que ela pode prestar uma assistência de qualidade? Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, mas é só um imprint aí para vocês. Pessoal, qual é a relação disso com o processo de enfermagem? Nós viemos aí, ó, dias atrás, a gente tem trabalhado com SAI, tem trabalhado com
processo de enfermagem, com a investigação, com o diagnóstico, o planejamento, implementação, avaliação, o que tudo isso tem a ver? Que cada uma delas deu um tchan para o diagnóstico. Então, quando a teorista fala sobre a relação interpessoal, lá na anamnese, quando a gente vai começar a colher o dado com o paciente, se a gente não tiver um imprint com o paciente, tudo que vier depois vem desfalcado, não é? Então, se a gente não tiver um olhar holístico para o paciente, a nossa coleta de dados vai ser deficitária, porque eu vou colher só aquilo que ele está se queixando, não é? Se eu não tiver em mente que tudo que eu fizer com o paciente, eu tenho que fazer com vistas que ele tem que participar do cuidado, ou seja, que ele tem que perceber da importância do autocuidado, eu não vou conseguir obter sucesso, principalmente se ele for um crônico. Se ele sai com uma tomada de medicamento de 8 em 8 horas, se ele não tiver consciente da importância disso, como é que eu vou conseguir que esse cuidado e que essa cura se efetive? Concordam comigo? Então, cada uma dessas teorias traz um olhar importante e que vai criando corpo para o processo de enfermagem. Então, hoje eu diria que o nosso modo de atender e assistir o paciente por meio do processo de enfermagem tem a herança de todas elas, né? Então, a gente trabalha dessa maneira. E aí a teoria, como moral da história, né, ela na verdade é uma maneira de olhar uma realidade, uma prática, né? Estudar sobre essa prática e validá-la por meio das pesquisas, né? Daí eu coloquei aqui para a gente concluir. Teoria é a geração do conhecimento de enfermagem para uso na sua prática. O processo de enfermagem é o método para a implementação da teoria ou do conhecimento na prática. Então, por meio do processo, a gente está implementando ou validando ou praticando as teorias de enfermagem. Eu quis deixar as teorias para o final para falar isso para vocês, né? O quanto é importante e de que maneira que a gente chegou num processo de trabalho, assistir por meio do processo de enfermagem tão contundente, tão amarrado, tão complexo também, pode falar, porque não é uma coisa muito fácil, vocês mesmos falaram para mim. Mas o legado está aí, né? E a informação é essa que eu tenho para passar para vocês hoje. No mais, eu gostaria de todo o meu coração de agradecer a dedicação de vocês, a paciência, a garra, porque vocês foram guerreiros, né? Vocês se reinventaram, vocês vieram para a faculdade com a ideia, né, de interagir com os colegas, com os professores, no campus universitário e de repente nossa vida mudou. Mas vocês persistiram e eu sinto muito orgulho de vocês. E sinto saudades também, mas muito orgulho, tá? Vocês são meus pupilos, que nem diz uma amiga minha, né? Os enfipupilos, amiga minha, a Ana de Sá. Pessoal, fiquem com Deus. Foi um prazer imenso e remoto estar com vocês, tá bom? A gente se vê no chat, a gente ainda tem alguns dias juntos e ainda vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho, certo? Então, até o chat.